Fala Inconformado, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero trazer para você uma estratégia muito prática de alavanque e de crescimento pessoal. O nome dessa estratégia é enfrentamento. E esse enfrentamento tem uma variável, uma ferramenta que se chama medo. Eu quero que você elenque agora um medo que você tem, uma dificuldade, um desafio, mas algo que te traz ali aquela ansiedade, ou então você se sente inseguro só de pensar, você começa a suar, aquilo te dá ali uma palpitação e você fica, de alguma certa forma, fica muito mexido em imaginar essa cena. Quero que você imagine essa cena. Pode ser, mas eu tenho muito medo de barata, ou então de falar com alguém, de confrontar uma pessoa, ou então de se expor e falar sua opinião nas redes sociais. Qualquer tipo de medo que você tenha, tá? Quero que você elenque isso, anote nesse exato momento. Pense aí nesse medo. Imagina você, né, enfrentando e indo para essa situação, na verdade, vivendo essa situação. Já dá aquele calafrio. E uma das melhores ferramentas de desenvolvimento humano é você entrar numa atmosfera de enfrentamento, que é enfrentar o medo. Como é que você consegue superar um medo? É enfrentando. Então, uma das melhores formas para você poder avançar no ano vigente é você escolher um medo que você vai encarar e cair para frente, cair para cima. E aí, uma história que normalmente eu costumo contar para as pessoas que me conhecem é que quando eu era mais novo, né, aos 4, 5 anos de idade, eu estava dentro de um elevador, né, descendo no meu prédio, morava no 22º andar, e o elevador parou. E aí, quando o elevador parou, tinha uma mulher dentro desse elevador, mais velha, e essa mulher começou a entrar em pânico. Começou a ficar pirada. E aí ela começou a ficar nervosa e gritava. Bastava apertar no botão para poder liberar, mas ela entrou em pane. E aquele momento eu fiquei extasiado, assim, com medo daquela situação. E aquilo gerou um trauma profundo, um alto impacto emocional. Depois daquela situação, eu fiquei com um medo traumático de elevador. Não conseguia subir, se subisse, suava, morria de medo, ficava em pane. E eu morava no 22º andar, então o que acontecia? Eu tinha que subir de escada. Foi que eu fui ficando com a perna mais forte. E aí e aí subia, descia. Só que eu falei, cara, eu tenho que começar a superar esse medo. E aí eu ia, sempre entrava com alguém, eu ia com meu pai, eu ia com minha mãe, entrava no elevador, mas ainda com muito medo, 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 medo. Até que depois, na adolescência, eu decidi, eu tomei uma decisão. Falei, cara, não tem como eu passar o resto da minha vida com medo disso, não é possível. Se eu sou um ser humano pensante, se eu respiro, se eu tenho neurônio, eu posso superar isso. Tem gente que não tem nada de medo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que enfrentar. E qual a melhor forma de enfrentar? Imaginando? Não, vivendo. Então eu tive que começar a andar de elevador e mostrar para mim mesmo que era uma coisa normal. Apesar de racionalmente fazer super sentido, é o meio de transporte mais seguro do mundo, emocionalmente não era. Então eu tinha que mostrar para minha mente que aquela cena que aconteceu no passado, ela foi aumentada. Eu tinha que mudar essa cena na minha mente, fazer uma reprogramação da minha mente. Isso como? Enfrentando e criando novas experiências. Anota aí. Toda nova experiência, ela cria em você uma nova memória. A nova memória, quando você dá um novo significado, você tem um novo sentimento. Com esse novo sentimento, você tem uma nova crença. Então, eu comecei a dar um novo significado, que era uma oportunidade de desenvolver a coragem, e com esse novo significado eu tive um novo sentimento. Toda vez que eu subia e ficava de boa, isso era uma mini vitória, e essa mini vitória me dava a crença, né, de capacidade, cara, eu consigo superar esse medo e tudo. E à medida que você vai vivendo isso, hoje é uma coisa normal, a coisa mais normal do mundo para mim é andar de elevador. E eu conto essa história exatamente para poder trazer para você essa capacidade que você tem de poder enfrentar os seus medos. Independente da fase que você está, qualquer medo que você tenha, você pode enfrentar. Por quê? Primeiro que a gente tem que lembrar que a nossa morte ela é apenas física, porque espiritualmente nós vamos para onde? Para o reino de Deus. Que assim seja. E, além disso, então se a morte só acontece fisicamente e a gente vai para o reino e lá é perfeito, então primeira coisa, está tudo certo. Segunda, os medos são criações da mente. A maioria, 95% dos medos não acontece. São irrealidades. São coisas criadas, são fantasias, um mecanismo de proteção da mente.
e que você mesmo cria. Então, é tudo criado dentro da tua cabeça, ele não existe. Se ele não existe, ele não é real. Se ele não é real, acabou, tá resolvido. E terceiro, a melhor forma de você crescer na vida é se desafiando. E se desafiando tem que enfrentar medo. Então, para desenvolver novas habilidades, competências e utilizar melhor o seu cérebro, todos os neurônios, mais de 80 bilhões de neurônios, você tem que enfrentar seus medos. O enfrentamento não é a leitura, não é passivo, é ativo. O enfrentamento é a forma de crescimento. Anota essa. O enfrentamento é a melhor forma de crescimento. Então, o que você tem que fazer agora? Pega um medo e vai encarar ele. Não adianta você só ficar escutando, que coisa top, tal, tal, tal. Não. Você tem que ir lá encarar. Matheus, mas eu tenho medo de falar em público. Vou falar para 2.000 pessoas? Óbvio que não. Você vai fazer o quê? Você vai enfrentar o seu medo em etapas. E aí, essa é a melhor forma de desbloquear. Então, você vai enfrentando em etapas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu medo e vai colocar ele em níveis. Então, você vai falar agora para 5 pessoas, para 10 pessoas. Então, você vai aumentando esse range para que você vá se sentindo cada vez mais confiante e não tenha uma volta, né, prejudicial. Porque se você sai daqui de medo de falar em público para falar para 2.000 pessoas, você vai ter uma pane. E aí, essa pane lá na hora vai criar em você uma crença, vai ser até pior, né? Você vai regredir. Então, faça em níveis e vá crescendo nos seus níveis. Perfeito? Porque assim você vai criando cada vez mais coragem, consistência e confiança. Lembre sempre, a fé é a capacidade da gente acreditar sem precisar ver algo. E é interessante porque eu e você vivemos na fé. Quando a gente roda uma estrada de vários quilômetros, sem ver a estrada, a gente acredita que existe estrada. Sim ou não? Tá indo para uma cidade. Mas eu não preciso ver a estrada toda, eu acredito. E por que que seria diferente em outras coisas da nossa vida? Pronto, esse é o raciocínio. Então você também não precisa ver todo o caminho, você só precisa ir, e uma coisa de cada vez. Deus vai iluminando a cada dia, cada passo, mas você tem que ir andando. Fechado? Essa é a melhor forma de você enfrentar seus medos e você desbloquear, de fato, os seus talentos, oportunidades, habilidades, competências e o seu propósito. Comenta aqui embaixo qual é a sua dificuldade para poder te ajudar e eu espero te ver no próximo vídeo, só que agora muito mais corajoso. Tamo junto.